Você já saiu de uma conversa frustrado por não ter conseguido se expressar direito? Ou ao contrário, talvez você tenha dito mais do que deveria? Comunicar de forma assertiva é essencial para manter bons relacionamentos e defender seus direitos básicos. Fica até o final que esse vídeo é para você. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Henrique e aqui nós tratamos de hábitos, qualidade de vida e saúde mental. Pois bem, você já percebeu que o maior problema quando a gente vai tentar comunicar algo, às vezes nem é o conteúdo, mas sim a forma como que a gente faz isso? E um dos axiomas da teoria das comunicações é justamente o fato de que é impossível não se comunicar. Comunicação vem do latim communicatio, que é o ato de repartir, de tornar comum algo. E a base de todo relacionamento está na comunicação. Toda vez que a gente se relaciona com alguém, a gente está emitindo algum tipo de mensagem. Seja mensagem verbal, não verbal e até mesmo o nosso silêncio comunica algo. Sobre isso, a literatura traz os componentes não verbais e paralinguísticos da comunicação. Não verbais são esses que eu passei, né? Os gestos, o tom de voz, o olhar, as expressões faciais, a postura, movimentos do corpo, né? O olhar. Enfim, temos diversos componentes não verbais. E temos ainda os componentes paralinguísticos, quais sejam a latência, que é o intervalo de tempo entre a fala de uma pessoa e a resposta da outra, a própria duração, né, o tempo que uma pessoa permanece falando sem interrupções, o volume, ou seja, a altura da voz, a velocidade, a quantidade de palavras que a pessoa fala em sequência, o ritmo, ou seja, a alternância de pausas e entonação da fala, a própria tonalidade, a qualidade do som, né? Se é um tom mais agudo, mais grave, mais suave. E a fluência também, né? Que é a qualidade da dicção da nossa fala. E a comunicação em si é uma das diversas habilidades sociais que a gente desenvolve. São comportamentos aprendidos que nos auxiliam na interação com outras pessoas de uma forma eficaz e também de uma forma ética. Elas envolvem, por exemplo, a capacidade de dizer não, de iniciar e de manter conversas, a capacidade de criticar o outro de uma forma respeitosa e assertiva, a capacidade de dar e receber elogios, aquela capacidade, aquele manejo de conflitos, enfim, são habilidades que de fato são essenciais para a gente se relacionar com os outros. A comunicação é uma das habilidades sociais, entre outras. Nós temos, por exemplo, a civilidade, a capacidade de fazer e manter amizades, a empatia, a habilidade de expressar solidariedade, a habilidade de manejar conflitos, a habilidade de expressar afeto e intimidade, a habilidade de coordenar grupos, a habilidade de falar em público e a habilidade de assertividade, que é a que a gente vai aprofundar nesse vídeo. E a assertividade, pessoal, é a habilidade de transmitir ideias, crenças de uma forma respeitosa, defendendo seus direitos e respeitando o direito dos outros. E é importante dizer que a assertividade não é uma característica da pessoa, né? Não é um rótulo da pessoa, mas sim do seu comportamento. E assim como qualquer outro comportamento, é algo que é passível de aprendizagem. E ninguém é assertivo em todos os contextos. Às vezes a pessoa ela é assertiva, por exemplo, no ambiente de trabalho, mas com a família não. Ou seja, não é algo universal. É uma característica do comportamento daquela pessoa em determinado contexto. E agora eu pergunto a você, quantas vezes você já disse sim com vontade de dizer não? Quantas vezes em uma discussão você não teve coragem de se posicionar como deveria? Ou ainda, quantas vezes você se sentiu desconfortável de pedir ajuda, ainda que de fato você pudesse se beneficiar com aquilo? E de outra forma, quantas vezes você já foi também chamado de intransigente, de grosso, de antipático, só por dizer a verdade? Essas situações são comuns, situações do dia a dia, e demonstram como que às vezes a gente não adota uma postura assertiva e deixa de defender os nossos espaços vitais. E diferente do que muitas pessoas pensam, assertividade não tem a ver com acerto, né? Com acertei alguma coisa.
Assertividade tem a ver com afirmação, com posicionamento. Trata daquela habilidade de negociar ali diante de um conflito, né, diante de uma treta, para que ambas as partes saiam minimamente satisfeitas e tenham ali os seus direitos básicos respeitados. A gente ainda vai falar um pouquinho quais são esses direitos assertivos. E nessa linha, nós temos um espectro de classes de respostas, que elas podem vir desde um posicionamento passivo, de um assertivo e de um agressivo. E aqui, de novo, reforçando que não se trata da pessoa em si, mas de uma classe de resposta comportamental que ela adota diante de uma circunstância e outra. De forma didática, nós temos pessoas que tendem a se posicionar, por exemplo, de forma passiva, que geralmente são pessoas que têm uma postura ali autoderrotista, de submissão, que não dão conta de se posicionar como deveriam em determinados momentos, que não sabem dizer não, pessoas que evitam o contato ocular direto, né, tem uma voz mais baixa, um movimento sempre muito tenso. Geralmente esse tipo de pessoa está sempre preocupada em estar incomodando e ela se anula em detrimento do outro, ela acaba fazendo coisas que inclusive ela nem gosta, só para poder agradar as outras pessoas. E uma premissa, né, em análise comportamental é de que todo comportamento é mantido por reforço. Nesse caso, né, de uma classe de resposta passiva, geralmente o que mantém esse tipo de padrão de resposta é um reforço negativo, porque a pessoa, quando ela se anula em detrimento do outro, ela acaba evitando conflitos, ela acaba evitando estímulos aversivos. E isso aumenta a probabilidade dela adotar essa postura passiva em outras circunstâncias similares. De outro lado, é um comportamento muito ruim, né? Muito desagradável para a pessoa. Ela está sempre se anulando em detrimento do outro. Geralmente, a pessoa tende a uma baixa autoestima por não conseguir se posicionar. Ela não dá conta de falar não quando deveria. Enfim, é um comportamento também considerado como um comportamento disfuncional. No lado oposto, nós temos o comportamento, a classe de resposta agressiva, que é um padrão completamente ríspido de pessoas que geralmente tendem a violar o direito dos outros, se comunicam de uma forma notadamente agressiva, né? Ridicularizando, humilhando as pessoas. Muitas vezes esse tipo de pessoa também pode se comportar até mesmo de uma forma desonesta, né? A pessoa não admite que o outro tem opiniões diferentes. Ele faz com que a pessoa se sinta fraca, incapaz de se expressar. É comum também a pessoa assumir ali uma postura queixosa, né? Ao invés de contribuir com críticas construtivas, ele acredita que ele é o melhor no que ele faz e que ninguém pode chegar no seu nível, né? E tendem também a utilizar muitas palavras de ordem. Faça isso, tem que ser do meu jeito, enfim. Geralmente, esse tipo de comportamento é reforçado porque o sujeito ele acaba conseguindo aquilo que ele quer. É um tipo de forma de se posicionar, de se afirmar, de validar os seus direitos. Porém, de outra forma, esse tipo de comportamento também pode ter reações negativas. Pode ter algum tipo de contra-ataque físico ou verbal. E esses indivíduos, eles também acabam afastando as outras pessoas, ocasionando tensão nas relações e às vezes até mesmo isolamento social. E dentro ainda dessa classe de comportamentos agressiva, alguns autores subclassificam ali o passivo-agressivo, que também tem essa postura de agressividade, mas muitas vezes de forma indireta e de forma dissimulada. É aquele tipo de pessoa que se comunica sempre de forma sarcástica, sem ir direto ao ponto, né? E sempre alfinetando os outros. Tem um vídeo do canal Porta dos Fundos que eles ilustram essa postura passiva-agressiva, né? De uma forma didática ali. Também vou deixar o link aqui para vocês verem. E esse tipo de posicionamento, né? Indireto, dissimulado, ele também chama atenção a uma outra questão que a literatura demonstra, que é a diferença entre topografia e função de comportamento. Topografia é a forma como o comportamento ele se apresenta. Por exemplo, uma pessoa chorando. Você pedir para descrever, aquela pessoa está chorando. Porém, a função do choro pode ser diversa. A pessoa pode estar tão somente ali expressando algum tipo de emoção, mas ela pode também, com algum tipo de intencionalidade, chorar para, por exemplo, manipular ou obter alguma outra vantagem em cima de determinada pessoa. O fato é que nesse estilo, né, nessa classe de resposta passivo-agressivo, essa dinâmica entre topografia e função, ela fica muito evidente. É a pessoa que está comportando de uma forma topograficamente falando, mas ela está ali alfinetando, querendo dizer algo. E aí, pessoal, qual que é o meio termo, né? Qual que é o equilíbrio
é justamente o padrão, a classe de respostas comportamentais denominadas assertivas, que é aquela pessoa equilibrada, a pessoa que consegue se posicionar, ela não se anula, ela defende os seus direitos, mas também respeitando o direito dos outros. E o comportamento assertivo, ele é reforçado não porque ele evita conflitos e também não porque é uma pessoa que diz sim para tudo, mas porque ele tende a maximizar as respostas, né, os resultados positivos e minimizar aqueles negativos, envolvendo conflitos, enfim. E um exemplo clichê é a tal da crítica sanduíche. Aquele tipo de pessoa que busca de forma genuína ver algo, né, que seja minimamente bom em algo que ela pretende criticar, ela inicia com isso, é até uma forma de eufemismo, ela insere de forma respeitosa a sua crítica, ou seja, ela não deixa de se posicionar, ela não deixa de apontar, de criticar com um viés construtivo, e também ao final ela termina elogiando algum outro fato que genuinamente ela reconhece como positivo. E é comum que as pessoas, quando são criticadas, elas se coloquem numa postura defensiva ou elas recebem aquilo de uma forma hostil. É algo quase que cultural. A crítica sanduíche é justamente uma tentativa de amenizar, de colocar a crítica entre dois argumentos positivos. Tem uma ilustração que demonstra um pouco isso, é que uma pessoa chega e pergunta para outra: e aí, como que está o sanduíche? E ela responde da seguinte forma: olha, eu gostei. Na próxima vez poderia ter menos mostarda, mas ainda assim estava bom. Ou seja, a pessoa, ela não deixou de se posicionar, ela falou algo que genuinamente não estava bom e também colocou entre outros dois aspectos positivos que ela genuinamente também os considera como positivo. E a assertividade, pessoal, está sempre nesse âmbito da gente se posicionar, da gente afirmar, respeitando direitos. Tem um autor, Vicente Caballo, que ele traz também, não só ele, né, mas diversos outros, uma lista de direitos assertivos. Entre eles, por exemplo, o direito de você se posicionar de uma forma assertiva, ainda que a outra pessoa não goste, não concorde, desde que você ainda respeite ela. Nós temos ainda o direito de negar pedidos, sem se sentir culpado, sem se sentir egoísta, o direito de experimentar e de expressar os próprios sentimentos, o direito de parar para pensar antes de agir, o direito de mudar de opinião, o direito de pedir o que quiser, mas também sabendo que a pessoa tem o direito de dizer não, o direito de fazer menos do que é humanamente capaz de se fazer, o direito de ser independente, o direito de decidir o que fazer com o próprio corpo, com o tempo, com a propriedade, o direito de pedir informações, o direito de cometer erros, mas também ser o responsável por eles, o direito de se sentir bem consigo mesmo, o direito de estar só quando desejar, o direito de dizer não. Enfim, essa lista de direitos assertivos é algo que é muito importante. E vocês vejam que os direitos estão sempre associados a deveres, né? Sempre ali no limite do espaço do outro. Fato é que compreender e praticar essa classe de comportamentos assertivos contribui para a melhora da nossa autoestima, melhora os nossos relacionamentos, né? Traz menos ressentimentos e também torna a pessoa mais autêntica. Aqui a gente traz algumas dicas, né, para você adotar uma postura assertiva. A primeira delas é sempre ter clareza do que você vai falar. E sempre também falar em primeira pessoa, né? Assumindo a responsabilidade. Eu penso que, eu sinto que, eu não gostei disso. Também seja claro e objetivo, né? Vá direto ao ponto, sem ser agressivo, mas fala logo o que precisa ser falado, olhando nos olhos, né? Sempre com uma postura também aberta ao diálogo, aberta a escutar a opinião do outro. Aprenda a dizer não. Comece pequeno. Comece falando: pô, eu entendo que é importante isso para você, mas eu prefiro não fazer. Olhe nos olhos, mantenha uma postura calma, um tom de voz relativamente adequado ao ambiente. Cuidado, muitas pessoas têm uma tendência a gesticular, a não prestar atenção na forma, né, na expressão não verbal que ela está transmitindo, e isso também, como foi falado no início, contribui para ruídos na comunicação. Pratique também a escutativa. Muita gente está habituada ali a ouvir o outro falando uma coisa já pensando na resposta, né? Esteja ali genuinamente, olhando nos olhos, escutando o posicionamento da pessoa, né? A empatia, ela contribui muito para a assertividade. E agora eu gostaria de saber de você. Deixa aqui nos comentários também se você já passou por alguma situação da qual você não soube se comportar da forma mais assertiva. Talvez você não se expressou como deveria e foi taxado como uma pessoa agressiva.
Ou talvez também você não conseguiu dizer não para alguém. E por fim, uma última dica, é treine. Bom você se torna. Assim como qualquer outro comportamento, a assertividade é uma habilidade passível de aprendizagem. Afinal, nós somos a soma de todos os nossos dias.